Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quinta-feira, dia 25 de outubro. São 19 horas e 14 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: que tipo de oferta você é? A Bíblia diz que no dia 25, Joaquim foi liberto. Joaquim foi uma oferta agradável a Deus, ao ponto de Deus tirar ele do cárcere e o libertar. Deus, ele se agradou tanto de Joaquim que ele teve uma cadeira de honra diante de Deus. Amém? Amém. Nós vamos hoje abordar essa mensagem sobre que tipo de oferta nós temos sido diante de Deus. Você já parou para poder pensar que de repentemente a sua oferta tem sido uma oferta não agradável a Deus pelas atitudes? Tem pessoas que elas acham que ir à igreja, fazer um trabalho de evangelização, fazer um trabalho dentro da igreja, ele tem sido uma oferta agradável a Deus. Sabe como você sabe que você tem sido uma oferta agradável a Deus? Pelos frutos, pelo resultado da tua servidão. Se a tua servidão ela não tem sido agradável a Deus, não tem resultado. Você não tem os benefícios da tua servidão. Você não tem os benefícios da sua oferta. Você não tem paz. Tem muitas pessoas que estão achando que está agradando a Deus pelo fato dela evangelizar, pelo fato dela ir à igreja, pelo fato de ela ser dizimista. Ser dizimista não significa que nós agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração sincero, é um coração verdadeiro. É o que Deus se agrada, é de um coração verdadeiro. A Bíblia fala sobre dois irmãos, um se chamava Caim e o outro Abel. A Bíblia diz que chegou um determinado período de tempo, esses dois vieram trazer uma oferta para Deus. Só que Abel, ele trouxe das primícias. O que é a primícia? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Ele deu o melhor da sua alma para Deus. Mas só que Caim, malicioso, maldoso, ele trouxe umas verduras que não tinha muito significado. Entre você comprar um cordeiro hoje, um cordeiro de 7 anos aí, e você pegar ali uns 4 móis de alface e de couve, qual deles tem mais sentido? O cordeiro ou as verduras? Tô falando, é uma pergunta, gente. Se for uma oferta, os dois. Não. O que tem mais sentido como oferta é o cordeiro. Porque a Bíblia diz: se não tiver derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O que é derramamento de sangue? Dor. O que um capim vai te trazer dor? O que um mói de capim, porque querendo ou não a verdura, o alface é um capim. Então isso não tem sentido. Mas também não foi por esse motivo que Deus rejeitou Caim. Foi porque ele tinha um coração ruim. Ele tinha um coração invejoso. Ele invejou
a comunhão do irmão para com Deus. É o que nós temos encontrado hoje em dia. Você vê o resultado do filho pródigo. O filho pródigo, ele abandonou o seu pai, ele pegou o seu direito de oferta e foi para o mundo afora fazer tudo aquilo que era de errado. Só que a Bíblia diz que ele caiu o quê? Em si. O que é cair em si, pastor Ivanildo? É quando eu tenho consciência que as minhas atitudes, os meus atos não têm agradado a quem? A Deus. Então tem muitas pessoas que têm vivido uma maneira desordeira, uma maneira depravada, e acha que está agradando a Deus. E às vezes ele vai na igreja todos os dias, ele participa da Santa Ceia, ele é um ofertante, é um dizimista, mas as suas intenções são intenções malignas. Ele tem inveja do irmão, ele fala mal do irmão, ele calunia o irmão, ele cria situações para derrubar o irmão, para ferir o coração do irmão. Por quê? Porque ele não é puro. Ele não é verdadeiro, ele não tem pureza na alma dele. Então, se ele não tem pureza na alma dele, ele tenta sujar quem é o quê? Limpo e puro. Não importa se você chegou agora, ou se você chegou ontem, ou se você chegou daqui o quê? Há 20 anos. O que importa é a intenção do coração. A Bíblia diz que o irmão do filho pródigo, ele estava com seu pai, ele servia o seu pai, mas quando ele viu que o pai honrou o irmão, que fez tudo de errado, que fez tudo ao contrário aos ensinos do pai, ele ficou com raiva, ele odiou e falou: o meu pai, eu tô com meu pai sempre, mas o meu pai, ele nunca me deu sequer um cordeiro, um novilho, algum animal para mim poder fazer uma festa com os meus amigos. O meu irmão foi lá fora, fez tudo de errado, cometeu toda atrocidade, voltou, o meu pai botou um anel no dedo dele, deu uma sandália nova para ele e ainda matou um cordeiro e fez uma grande festa para ele. Só que as pessoas, elas não têm tido esse entendimento. As pessoas, elas estão tanto tempo dentro da igreja que eles esqueceram de ter o que com Deus? Comunhão. Eles estão na igreja, eles se tornaram religioso, eles se tornaram crente. Amém? Amém. Eles não se tornaram cristão. Um homem e uma mulher que vive o que aprende. Tem pessoas que vêm para a igreja, eles observam o pastor, a pastora, a missionária, os obreiros, como eles agem para querer agir lá fora. Mas eles não querem viver o quê? A palavra de Deus. Então a sua oferta diante de Deus é um cheiro, é um mau cheiro. Quando Deus aspira aquela servidão dessa pessoa, Deus, ele sente aquele cheiro ruim e ele não aspira. Mas quando a oferta é boa, Deus faz assim, ó. Tu já deu uma cheirada em algo bom e... Caramba! E quando tu deu uma cheirada em uma caatinga fedorenta, sem querer, tu deu aquela cheirada profunda, tu tentou jogar pra fora, mas já entrou dentro do teu pulmão. Assim tem muitas pessoas nojentas. Elas são um verdadeiro odor diante de Deus. Ela não tem o bom perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas não exalam um perfume agradável. Ninguém quer ficar perto dela. Você pode observar, elas são sempre solitárias. Elas são sempre
anônimas. Ela não é um crente popular. Os crentes populares, os cristãos populares, eles conseguem atrair as pessoas como o Senhor Jesus fazia. Você vê que os discípulos que tiveram um encontro com Deus, eles adotaram os mesmos hábitos de quem? Do Senhor Jesus. As pessoas se sentiam agradáveis perto deles. Mas essas pessoas que têm sido uma oferta repugnante, as pessoas não aceitam elas. Você pode analisar. É bom que você comece a analisar esses detalhes. Você tem que ser uma oferta agradável. Uma oferta que quando as pessoas, ela ouve você falar, ela ouve você discutir os assuntos de Deus, elas querem ficar perto de você. Aleluia. Elas querem se aproximar de você. Geralmente, a oferta, quando ela é agradável a Deus, que é a pessoa, ele tem interesse de falar das coisas de Deus. Quando ele ouve uma mensagem, ele fica ali repetindo aquela mensagem. Poxa, foi muito forte aquela pregação. Agora, aquelas pessoas que não são agradáveis diante de Deus, para mim foi uma reunião normal. Não senti nada. Não precisa sentir. Você tem que crer. Nós não vivemos pelo que nós sente, mas pelo que nós crê. E a Bíblia, lá no livro de Gênesis, para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos entender muito bem o que significa uma oferta agradável a Deus e um cheiro ruim diante os narinas de Deus. Porque Deus dá uma cafungada legal quando a oferta sobe. E se a tua oferta for um fedor? Esse é o problema. Está escrito assim, ó. É Gênesis 1. Gênesis 4:1. Adão teve relação com Eva e a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. 2. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador. Aqui deu a origem ao pastor. Hoje, o pastor, ele cuida de ovelha. Você já viu no meio das ovelhas os bodes? Mas tem. E fede, não fede? Bode fede. Não fede? A carne é boa para comer, mas bode fede. E é o que muitos têm sido diante de Deus, uma oferta fedorenta. Uma oferta que não causa agrado em Deus. Ele não agrada a Deus. Ele faz a obra de Deus por inveja. Não é porque ele quer que as pessoas recebam a salvação. Eles são invejosos. Eles são maliciosos. Você vê Alexandre, aquele vagabundo, o que foi que ele fez? Quando ele viu que a obra de Deus estava crescendo através de Paulo, ele foi lá atrapalhar. Aí Paulo os entregou a quem? A Satanás. Foi Alexandre, latoeiro e um outro camarada lá. Mas a Bíblia diz que a oferta dessas pessoas, elas não é bom. Elas não é bom nem para elas e nem para as outras pessoas. É como eu estava falando aqui. Como que eu sei que eu sou uma oferta agradável? As pessoas te procuram para falar de Jesus? As pessoas te procuram pedindo ajuda para você? As pessoas te procuram para querer conhecer os princípios de Deus? Ou você é aquele crente anônimo
É crente aqui. Pega os ensinos, passa o ensino, mas não vive o ensino. Como que você se torna uma oferta agradável a Deus? É como o título, o tema diz. Que tipo de oferta você é? Será que Deus tem se agradado de você mesmo? Será que Deus tem se agradado de mim mesmo? Como é que eu sei isso, pastor? Tem paz? Tem tranquilidade? As coisas andam na tua vida com a tua servidão? Porque a Bíblia diz que todo trabalho há proveito. Que tipo de proveito você tem tido na tua servidão? O que Deus tem feito de benefício na tua servidão? Tem que ter. Se não tiver, é porque você talvez está sendo um fedor diante da narina de Deus. Que Deus, ele... Já viu? Você quer jogar aquilo para fora. Por quê? Porque fede. A oferta fedorenta, ela é um nojo. Tu já ficou perto de gente fedorenta? Tu já? Quem já? É uma maravilha, não é? Uma catinga desgraçada, né? E quando a pessoa ela fica uns períodos sem tomar banho? Misericórdia. Eu tava até falando com a pastora esses dias. Eu tava olhando um filme lá na Antártica. Foi ontem? Foi ontem. Falei, cara, esses caras não tomam banho, não. Não. E nem lava roupa, porque não tem como lavar roupa. Então, quer dizer, deve ser um catinga de murrinha desgraçada, não é? Lá na Antártica. Misericórdia. Saiba de Cristo tem poder. Então, tem muitas pessoas que ela não tem sido uma boa oferta. É engraçado, mas você tem que ver se você tem sido uma boa oferta, tá? Porque o que eu estou ensinando aqui para vocês aqui é algo muito importante. Porque às vezes eu tenho presenciado nesses meus 30 anos que eu vou fazer agora alguns dias, que a pessoa ela sai servindo a Deus. Ela está servindo. Só que ela não consegue distinguir, discernir quais são os resultados da tua servidão. Quais são os resultados da oferta que você apresenta para Deus? Você tem sido uma oferta agradável ou uma oferta fedorenta? A Bíblia diz que Jesus era o quê? O bom perfume. E tu, tem sido quem? Diante de Deus. O bom perfume? Ou um fedor? Ou uma catinga? Você tem que analisar isso, pessoal. Porque você fica perto de carniça? Não fica. Mas se tem um ambiente agradável, cheiroso, você fica. Não fica? Porque aquele ambiente te atrai. E a carniça só atrai o quê? Ave de rapina, urubu. A Bíblia diz que quando o Abraão ele apresentou o sacrifício a Deus, que era uma oferta, as aves de rapina queriam comer a oferta. As aves de rapina queriam. A Bíblia diz que ele espantou as aves de rapina para não comer o sacrifício da aliança que ele ia fazer com Deus para que as coisas acontecessem. Você tem espantado as aves de rapina? Você sabe o que é ave de rapina? É os desejos ruins, é a fofoca, é o ciúme, é a malícia, é a desobediência, é a irreverência. Você tem sido reverente diante do Altíssimo? Você tem prestado culto diante do Altíssimo quando você está na tua casa? Ou você só presta culto quando vem à igreja? Você tem que tudo
tudo isso você tem que analisar, porque senão vocês perdem tempo. Que nem você, meu amigo, que está aí do outro lado, você está perdendo tempo. Tem tanta gente que está na igreja, servindo 30 anos, 40 anos, mas você sabe qual é o destino dela? O inferno. Já está destinado, mas está servindo lá. A Bíblia diz que o rei Saul serviu a Deus quantos anos? 40 anos. Qual foi o fim dele? Qual foi o fim dele? O inferno. Porque ele se matou. E ainda levou o filho a se matar. Por orgulho, porque não queria cair na mão dos inimigos. Se morresse na mão dos inimigos, estaria bem. Mas preferiu morrer nas próprias mãos por orgulho. Aí, perdeu o direito de quê? Salvação. Será que nós não temos nos suicidado dia a dia com a mentira? A mentirinha, pequenininha, imperceptível aos olhos humanos, mas ao entendimento do nosso Senhor, Ele sabe da intenção. Deus conhece a intenção, pessoal. Você pode ser o espelho iluminado, mas Deus conhece intenção. Que tipo de oferta você é? Ou tem sido? Que tipo? Aí a Bíblia diz aqui no versículo 13. 2. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim, que foi pastor de ovelhas. E Caim foi agricultor. 3. Aconteceu que no fim de um certo tempo, olha só, no fim, olha para mim, no fim de um certo tempo, no fim de um certo tempo, eles trouxeram o que para Deus? Oferta. Quer ver se não é? No fim de um certo tempo, Caim. Quem trouxe a oferta primeiro? Caim. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícia. O que é primícia? Vamos entender? Dízimo. Dízimo. Se tu não é fiel nos dízimos, a tua oferta não é boa. Se você é aquele que gosta de comer da oferta, tu tá lascado. Tu gosta de mexer na oferta. Tem tanta gente, olha, eu tô ali, eu tô desde a madrugada. Falei, Deus, eu tenho que falar da oferta. Tem tanta gente sendo amaldiçoado e não sabe. A oferta é da obra. Ela vai lá e faz o quê? Come a oferta. Ela mexe na oferta. Tem muitos que faz isso. Às vezes, o marido dá a oferta para a obra, ela vai lá e pega para ela a oferta. Meu Deus. É que nem quando o marido chega e fala assim, ó, mulher, tem R$1.000 aqui. É de casa. Aí ela vai lá e pega um pouco e bota na obra de Deus. Ela tá pecando. Tá pecando. Mas tá pecando como, pastor? Tá pecando porque ele deu alguma ordem para você pegar alguma coisa e botar em algum lugar? Ele deu a ordem que era onde? Dentro de casa. E é a mesma coisa quando a pessoa, ele fala, mulher, isso aí é para obra. Aí você vai lá e pega e usa por conta própria. Ou economiza, ele deu X para obra. Aí você economiza dali, economiza daqui, economiza dali. Nem aquela dancinha, né? Aí vai, o que sobrar você bota no bolso. Maldição para você, louco.
condição. Ou quando chega a importância na sua mão, você ignora as primícias. Talvez muito fala assim, o pastor está falando isso porque ele quer o dízimo. Se eu dependesse de dízimo para sobreviver neste lugar, eu estava ferrado. Não vai eu trabalhar, não. Não vai eu me lascar pela madrugada para preparar o meu trabalho, não. Não vai a pastora vender as coisas dela, não. Então, meu amigo e minha amiga, que tipo de oferta você é? Servir a Deus é mole. Ser a oferta diante de Deus que eu quero ver. Então tem muitas pessoas que têm sido uma oferta fedorenta diante de Deus. É por isso que ela não tem sossego. Nem os ossos dela têm sossego. Os ossos dela vivem em crise. Dói tudo. A Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. A Bíblia diz que a pessoa, ela vive uma vida... Olha, eu não vou poder falar nome, mas eu vou falar de um. Ele vive à base de morfina. E não tá dando jeito mais morfina. Eu servi com ele, eu trabalhei com ele. Você sabe, quem sabe o que é morfina? Morfina é a droga mais forte para eliminar o quê? Dores. Não resolve. Não resolve. Na igreja, a pessoa tá, serve que é uma beleza, não acontece nada, é um disfarce. Mas quando chega em casa, podre. Eu servi com essa pessoa e sei o que estou falando. E não demorou muito tempo para ela ser desmascarada. Apareceu toda a podridão da oferta dela. Eu já não estava mais perto dessa pessoa, mas chegou o meu conhecimento. Então, que tipo de oferta você tem sido? Servir a Deus não é fácil não, pessoal. Se fosse fácil, eu falaria para você. É fácil. Pode ir para dentro que é. É jejum. Eu tô 2 semanas sem jejuar. Eu já tava ali, Senhor, me dá uma direção, por favor. Me dá uma direção. Eu não posso ficar. Eu não faço jejum por fazer. Eu não faço propósito sem direção. Falei, Senhor, me dá uma direção. Eu preciso fazer propósito. Eu não posso ficar sem jejuar. Eu não posso ficar sem um propósito. Quando Deus me dá um propósito, eu me alegro. Aí às vezes Deus me fala 52 dias. Eu falei, graças a Deus, eu vou sofrer 52 dias. 40 dias. Vai subir um monte de madrugada. Não, Senhor, é só um ensino. Não estou falando que quero subir monte. Então, Deus, o propósito é fundamental. Às vezes a gente ensina aqui um propósito aqui para vocês, poucos participam, poucos têm interesse. Aí a Bíblia diz que, lá no 4 diz assim, Abel, por sua vez, trouxe o quê? O que é primícia? Vamos ver o que é primícia? Vai lá em Provérbios, marca aí. Provérbios. Vamos dar uma viajada lá no livro da sabedoria de Salomão. Esse camarada é bom. Provérbios.
mostrar para vocês o que é primícia. Provérbios 3:9. Pode ler para mim com força, quem for determinado. Para ler chorando, deixa que eu leio. Honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias da parte de todos os teus ganhos. 9. Honra o Senhor. O que é? Honra. Honra o Senhor com os seus bens. Amém? Amém. E com o quê? As primícias. O que é primícia? Que a Primeira Bíblia parte. é primeira coisa. E o que é a primeira coisa que nós temos aprendido nesses 30 anos? O seu dízimo. Se você não honra Deus, seu, não de ninguém. Ah, eu vou pegar aqui, meu marido deu R$1.000 para fazer a compra, eu vou tirar aqui um pouquinho como... Não serve. Não serve. Seu. Tem que ser seu. Ah, o meu pai, ele deu um dinheirinho aqui, então eu vou tirar o dízimo dele. Tem que ser seu. Sua. Suor do seu rosto. Tudo que está dentro do teu nome. Teu. Aí você vai dizimar. Porque Deus, ele diz: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. É um pedaço? Não. É tudo. Oi. Houve essa semana uma pessoa me procurou, pastor, porque ela entendia que era só de trabalho. Então, o salário em termos da renda dela era só esse benefício da Bolsa Família. Então ela não tirava. Então ela vendo um dos seus vídeos de muito tempos atrás, aí ela me mandou uma mensagem, aí depois ela me ligou, aí ela foi e falou: então a vida toda eu estava fazendo errado, porque é certo tirar, e eu não tirava. Porque não é um benefício seu? Pra família. Não é um benefício que está sobre o teu governo? Exato. O benefício, se está sobre o seu, é uma coisa. Se está sobre o seu marido, é outra coisa. Se está sobre o seu pai, é outra coisa. Tá bom, Nós só dela. podemos dizimar o que é nosso. No nome dela, tá? Eu poderia ser um charlatão aqui, um mercenário. Não, até do marido tira tudo. Não, tem que ser seu. Porque é você que está recebendo os ensinos sagrados. A direção. É você que está